Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Montag. Heute lernen wir den Unterschied zwischen bei mir und mit mir. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá família, espero que você esteja preparado para aprender uma nova coisa interessantíssima. Sempre os meus alunos me perguntam a diferença entre by Mia e meet Mia. Ou seja, existe a pergunta em relação à diferença do uso entre essas preposições, by ou meet, mais pessoa. Quando eu digo pessoa, claro que pode ser também um pronome pessoal, né? Então eu digo by Mia ou by Lud, né? By Carlos ou by Ian, etc, né? Então, by ou meet mais pessoa, mesmo que seja um pronome pessoal. Em vez de falar Lud, eu falo eu, né? Em vez de falar Carlos, eu fale ele. A primeira coisa que a gente precisa saber, que é importante, é que by e meet são duas preposições que vão usar sempre dativo junto a elas. By e meet vão ser sempre acompanhadas de dativo. O Mia, na minha expressão by Mia e meet Mia, o Mia é o dativo de eu. Eu falo ich no nominativo, quando é sujeito. Ich kaufe eine Flasche. Eu compro uma garrafa. Quando eu é o objeto direto, ele vira mich, né? Por exemplo, ruf mich bitte an. Me liga. Ruf mich bitte an. E quando eu tá no dativo, ele vira Mia, que é o que eu tenho na expressão by Mia ou meet Mia, tá? Então, essas duas preposições sempre com dativo, por isso eu tenho by Mia e meet Mia. E o problema surge pela seguinte questão: tanto by quanto meet vão ser usados com pessoas. Vão ser usados, eu posso falar, por exemplo, ich bin by Lud e ich bin mit Lud, né? Então, qual a diferença quando eu falo ich bin by Lud? Eu estou na Lud, eu estou na casa da Lud, ich bin mit Lud, eu estou com a Lud. Bom, hoje eu vou explicar de uma maneira bem clara. Mas antes de mais nada, eu preciso te dizer o seguinte: a questão das preposições ela é sempre muito complexa. Preposição, em qualquer língua, não só em alemão, é uma questão arbitrária. O que significa ser arbitrário? As regras nem sempre funcionam. Não tem uma regra que vai funcionar para 100% das coisas, ok? Então, eu vou ensinar aqui, como sempre, uma maneira assim que você vai acertar 90% dos casos, tá? Mas tem sempre aqueles 10%, tá? Então vamos lá. O by eu vou usar com o nome da pessoa ou com o pronome pessoal, como a gente acabou de comentar, para dizer na casa de ou no espaço de. Então, vou dar alguns exemplos. Du kannst bei mir duschen. Du kannst bei mir duschen. Você pode tomar banho na minha casa. O que é by mir? Na minha casa, tá? No meu espaço. Então, não necessariamente eu tenho que estar naquela casa, mas aquele é o meu espaço, a minha casa, então by Mia. Se eu tivesse colocado by Carlos, seria o quê? Na casa do Carlos, no espaço do Carlos. E por que eu tô falando só no espaço? Porque às vezes nem sempre é casa, né? Pode ser o escritório. Vamos lá para o segundo exemplo. Wenn du brauchst, darfst du bei mir übernachten. Wenn du brauchst, darfst du bei mir übernachten. Muito bem. Então, se você precisa, você tem a permissão de, se você precisar, né? Se você precisa, você tem a permissão de passar a noite bei mir, na minha casa, tá? E por último, bei mir im Büro habe ich einen Drucker, tá? Bei mir im Büro. É, na no meu espaço, ou seja, no escritório, né? Claro que você, se tiver óbvio que eu tô falando do meu escritório, eu não preciso nem usar by Mia em bureau. Eu poderia usar simplesmente by Mia. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que você é meu colega de trabalho e você fala, nossa, Lud, preciso é, imprimir um papel. Aí eu posso simplesmente falar, by Mia habe ich einen Drucker, né? No meu escritório, no meu espaço, eu tenho uma impressora. Eu não preciso, obviamente, dizer em bureau, porque é óbvio que vai ser em bureau, né? Que eu não tô falando da minha casa. Então, o by mais nome, repetindo, vai ser na casa de alguém, no espaço de alguém, tá? E a diferença é essa em relação ao meet, né? Por quê? Porque o meet significa com.
E vai ser exatamente nesse sentido de junto com alguém, né? Até muitas vezes as pessoas usam zusammen mit, que parece até quase um pleonasmo, né? Uma repetição, mas é isso mesmo, junto com, né? Zusammen mit. Então, não necessariamente é no meu espaço, mas é junto comigo. Por exemplo, Hey Chris, kommst du? Ich bin im Einkaufszentrum mit Lana. Então, tô falando com alguém no telefone, ou tô mandando uma mensagem, falo, Oi Chris, você vem? Eu estou no shopping com a Lana. Então, eu estou na companhia da Lana, eu estou junto com a Lana, né? Ou, möchtest du mit mir ausgehen? Você gostaria de sair comigo, né? Sair junto comigo. Ou, wann wird Carla mit uns frühstücken? Wann wird Carla mit uns frühstücken? Então, quando a Carla tomará café da manhã conosco, né? Aqui até eu mudei o mit, em vez de mit mir, posso falar mit uns. Uns é o quê? É o dativo de via. Via é nós, uns é nós no dativo. Como eu disse, mit pede sempre dativo. Quando a Carla vai tomar café da manhã conosco. Então, junto conosco, na nossa companhia, né? Então, basicamente, é isso que você tem que saber da diferença entre o by e o meet. Mas, a gente tem que lembrar também uma coisa muito importante, que eu sempre gosto de enfatizar. Preposições, novamente, são uma questão arbitrária, né? Ou seja, nem sempre tem lógica. Por que que eu vou usar aquela preposição com aquele determinado verbo, né? Vão ter alguns verbos que necessariamente vão pedir determinadas preposições, tá? Eu sempre dou o exemplo de esperar. Em português, eu espero por alguém. Por que que esse por tá junto com o esperar? Eu espero por você. Parece para você que é falante do português, óbvio, mas em cada língua, né, eu vou ter uma preposição diferente com esperar. Em alemão, por exemplo, é a preposição auf. Ich warte auf dich. Por quê? Porque regência verbal, ou seja, o que é regência verbal? A preposição que determinado verbo pede é arbitrária, não tem lógica, tá? Então, alguns verbos pedem a preposição by ou meet e não necessariamente tem essa lógica toda de no meu espaço, né? Ou junto com. Por exemplo, a gente tem o verbo sich bei jemandem entschuldigen, que significa se desculpar com alguém, né? Então, entschuldigen significa desculpar, sich, se desculpar. E bei jemandem, né? Não é me desculpar no espaço de alguém. Esse JMDM, tá, gente? É jemandem, que significa alguém, no dativo. Então, não é que eu estou me desculpando no espaço de alguém, não é isso, né? Eu estou me desculpando com alguém. Então dá vontade de você falar meet em português, se você for traduzir para português, mas não é isso. Eu tenho que saber, é obrigatório que eu saiba que eu vou me desculpar bei jemandem. Então a frase, um exemplo seria: Johanna hat sich bei dir schon entschuldigt. Johanna hat sich bei dir schon entschuldigt. Significa a Johanna já se desculpou com você. Ela já te pediu desculpa, ela já se desculpou com você. Não é que ela estava no seu espaço, na sua casa, se desculpando, não é isso. Esse by dia significa simplesmente com você. Mas percebe que essa tradução é simplesmente pelo fato de que entschuldigen pede em alemão a preposição by, em português o desculpar-se pede a preposição com e não tem lógica. Você tem que saber, tá? É a mesma coisa quando eu agradeço, mas aqui, quando eu agradeço em português, eu agradeço a alguém, né? Eu agradeço a você por por essa ajuda, eu agradeço a Deus por esse alimento, etc, né? Em alemão vai ser sich bei jemandem bedanken. Então, de novo, eu agradeço a alguém, vai ser eu agradeço bei alguém em alemão. Então, vamos dar um exemplo. Habt ihr euch schon bei Papa bedankt? Né? Então, aqui a gente vai ter novamente, né, um by que não faz muito sentido em português se você for traduzir. Não é no espaço do papai, né? É se você já agradeceu ao pai. Habt ihr euch schon bei Papa bedankt? Né? Vocês já agradeceram ao papai? Basicamente isso. Outro verbo agora com mit, né? Que até
tem a ver com o com do português, mas é uma coincidência. Sich mit etwas beschäftigen. Beschäftigen significa ocupar. Então, se ocupar com algo. Até que em alemão, em português, eu falo também, eu me ocupo de algo, né? Não com, eu me ocupo de algo. Em alemão, eu me ocupo com algo. Então, numa frase do tipo, ich beschäftige mich mit Kindern, né? Eu me ocupo de crianças, com crianças, tá? Então, ocupar-se com. Ou discutir com alguém, em alemão vai ser mit jemandem diskutieren. Então, um exemplo, Sie haben mit dem Chef über das Projekt diskutiert. Eles, ou elas, discutiram com o chefe sobre o projeto. Sie haben mit dem Chef über das Projekt diskutiert. Ok? Espero que finalmente, de uma vez por todas, tenha ficado clara a diferença entre mit e by. De novamente, mit e by vão ter uma diferença bem clara, num sentido bem específico. Entretanto, eu vou ter alguns verbos que, de forma arbitrária, vão obrigar a gente a usar essas duas preposições. Espero que tenha ficado claro, ok? Euch eine schöne Woche noch. Tschüss!